Oi pessoal, vamos. Eu tava, como quem não sabe vocês aqui, ó, acontecendo um milagre aqui na pracinha. Pode ver, tem um monte de gente atrás de mim, ó, tá vendo? Já passou um. Quem passa na sombra do Adão já recebe a bênção, né? Só que eu já falei pra eles, não quero que conte nada, pra não ficar engrandecendo o servo, né? Então tá aqui, ó, a sombra do Adão. A gente vê que trata-se de uma pessoa, agora a sombra foi encoberta por uma sombra maior. Aí Deus a preparou esse santo parque, né? Para fazer essa. Lá na frente vocês estão vendo aquela senhora olha com aquele cachorrinho, o cachorrinho da reforma, né? Aqui ele faz o batismo dos irmãos. Você vê, gente, se quiser fazer uma igrejinha, é facinho, ó. Faz o batismo, tá com o cara ali, ó. Joga uma corda, ele sobe, sozinho, nem eu descer, vai lá, ó, pela fé. Ali a senhora Rabonita, que ali no fundo ali, ó. Pra aumentar. É a santa, é a serva, né? Que ali é a serva do Rabone. E Deus preparou esse lugar, que cabe bastante gente, hein, se vocês forem ver. Olha que beleza. Fazer um culto com Adão vai lotar, né? Umas 2, 3 pessoas aqui. Ai, Jesus, o médico falou, ou faz caminhada ou morre. É que você não conhece, né, o poder do Adão. Ai, meu Deus, então vamos fazer essa caminhada aqui em comunhão. Opa, onde passa a sombra do Adão de novo. Opa, enfim, eu não queria, mas tem esse poder, mas só não tem ninguém aqui para curar hoje, graças a Deus. Então, Zé, queria falar com vocês que às vezes eu dou um pausezinho, né? Porque tem que resolver alguma coisa. Tem banheiro para os irmãos, banheiro para as irmãs, olha que beleza. Aqui eu não sei se tem água no banheiro, só para igreja de luxo, né? Que tem água no banheiro, né? Aqui a água é fora mesmo. Então, ó, as árvores plantadas no ribeiro d'água. Isso aqui são todas as árvores que o Adão plantou. Não, e elas são árvores, olha, né? Olha, parece a entrada da igreja, ó. Vou fazer aqui, colocar. Em nome do Adão, bem aqui em cima. Eu tenho que brincar um pouco, a coisa tá tão feia. Se a gente não brincar, eu não sei o que vai ser de nós. Eu não sei o que vai acontecer, porque tá difícil. Eu comecei a gravar esse lugar pra você, mas eu ainda não tenho a revelação da palavra da reforma ainda. Só tô achando um lugar muito bonito. Ali está a serva, se chama de serva, né? Serva do ancião mais velho. E ali está vindo os pratos do inimigo, né? Tomar muito cuidado, né? Que o inimigo faz festa. Então, a gente veio aqui, faz as caminhadas só, e vê que Deus prepara. Eu vou dar um pause aqui e ver se Deus abre a porta da palavra da reforma. Senão, eu não sei como vai ser hoje, vou ficar sem palavras, né? O que acontece? Ele vai pregar da cabeça da gente também. Então, santos exercícios, né? Diz o Dr. Paulinho que o exercício físico para nada aproveita, né? É porque ele não tinha algumas doenças de sangue, glicose, né? Açúcares, né? Então, essas conversas fiadas aí. Para nada aproveita, mas se eu não fizer eu vou morrer. Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu tô tentando achar aqui a mão do Adão, então é uma santa mão. Gente, qualquer coisa que eu mostro de mim que já, ó, se eu botar o tênis, já cura. Então, deixa eu ver aqui. O que eu posso dizer pra vocês? Posso dizer que cada um tem que encontrar. Opa, santas coisas, tá assim, saia, sem véu, olha que desgraça. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas aqui. Olha lá, tá vendo? Vamos desviar a esquerda e da direita, cortando a espada do Adão, corta para a direita, corta para a esquerda. A espada do Adão tem 4 gumes, né? Então, onde é que eu tô? Deixa eu ver, perdi. Ixi, me perdi da Rabonita. Bom, Deus deve guardar, né? Espero.
pressão, bonitão, musculoso. Então, cada um tá correndo atrás daquilo que é importante pra si, né, gente? Eu fico aqui pensando, a gente fica pensando, pô, mas aquele cara, ele, ou aquela cara, né, fez vamos entrar aqui, vamos na comunhão, né? Vamos na Adam guarda. Vamos vir um dia aqui de noite, tá? E vamos vir um dia aqui 6 da manhã. Vocês vão ser minhas companhias verazes, né? Então, assim, cada um tá seguindo o seu caminho. Cada um tá seguindo o seu caminho. Então, como eu tava dizendo, às vezes a gente quer fazer um julgamento, né, de quem... Opa, ixi, eu acho que uma grande luz apareceu no caminho do Adão. Ixi, será que é o Adão no caminho de Damasco aqui? Aí a gente pensa, pô, mas aquele cara voltou para a congregação, aquele outro foi, aquele voltou, né? Aquele outro foi, o outro voltou. E sabe, isso daí na realidade não é objeto, não é alvo da reforma, sabe? Porque a reforma, pelo menos na nossa concepção adamita 2001, ela tem uma característica importante, que é, poxa, se você tem que ter uma pregação de tolerância, de respeito pelos direitos, pelas escolhas das pessoas que estão na congregação, e não assediá-las a saírem da congregação, mas esperar elas procurarem, né? Não podemos fazer na reforma aquele sistema de sair tipo evangélico recém-convertido, né? Que ele sai enchendo o saco de todo mundo. Pra entrar pra CCB, ele já conhece. Em outras igrejas também. Entra para o atleta do Adão, atleta de Cristo e atletas do Adão, né? E aí, na realidade, esse povo todo aqui veio assistir o culto comigo, tá? Eu não queria falar, mas... Aí, gente, vamos falar sério agora, chega de papacaca. Aí, a gente tem que ter esse respeito, sabe? A gente fica um pouco consternado, né? Assim, poxa, a gente gosta de ver as pessoas lutar pela reforma, né? Lutar pelo nosso trabalho, mas de uma maneira que a pessoa realmente tenha entendido, né? Entender que a reforma, o foco da reforma é a pessoa. E um dos elementos importantes é respeitar as escolhas das pessoas. E o problema é que às vezes algumas pessoas, aí eu sou obrigado a reconhecer que muitos ficam revoltados, porque tem algumas pessoas que acabam ofendendo, né, que quando estavam dentro da congregação, ofendia a gente. Aí veio pra cá e começou a criticar a congregação. Aí, de certa forma, né, criticou a congregação. E aí decide voltar para a congregação pelos motivos mais particulares que sejam. Eu acho que as pessoas, a orquestrinha da reforma, o anciãozinho aqui, ó, um ancião, cooperador de jovens, né? Encarregado de orquestra aí as pessoas têm que ter decisões que você não precisa motivar, você não precisa explicar. Por quê? Porque quando você teoricamente toma a decisão na vida de, né, de tomar, fazer suas escolhas, você não precisa ficar fundamentando as suas decisões. Não precisa ficar fundamentando as suas decisões. Toma a decisão. Por que você fez isso? Motivo de foro íntimo. Motivos de foro íntimo. Tô provado aqui. O inimigo tá combatendo aqui, tô cansado.
Então, gente, sabe, a gente precisa tomar decisões na vida e parar de ficar fundamentando as nossas decisões perante os outros, perante os críticos, perante os que defendem o CCB, porque senão você vive num prisma de observação contínua. Você vive num... Tem mais gentinha do ministério. Aí você tem um prisma de que você está sob julgamento o tempo todo. Pô, você não pode se submeter ao julgamento das pessoas. O errado é não julgar, tá? Mas né, tá faltando dizer aí que a questão, o errado não é que é errado não julgar. O errado julgar. O errado é você não se submeter ao julgamento dos outros. Porque as pessoas vão julgar. Ó, tá vendo? Abertura de boca e franqueza de espírito, tá vendo? A palavra vai vindo, a gente vai falando, a língua vai enrolando, né? Mas dá pra entender, né? Aí, opa, olha aqui. Aí, as pessoas têm essa mania. Você faz alguma coisa, as pessoas vão te julgar, sabe? Eu acho que se você vai tomar uma decisão na tua vida, de ir pra igreja, de trocar de igreja, eu vou pra tal igreja, né? Eu vou pra uma comunidade cristã. Sabe, eu penso assim, não há necessidade, sabe, de ser um bom motivo. Olha, aqui tá cortado, deixa eu ver. Sabe, que você tem que ter um bom motivo pros outros. Isso aqui tá cortado, tá vendo? Ai, que desgraça, olha aqui. Ah, tá cortou a liberdade. Aqui também tem o pessoalzinho do último banco. Ai, que desgraça, gente. Mas olha, gente, a coisa não tá fácil nem aqui. No templinho da Dan já tem, ó. Tá cortado, aí já tá cortado já, velho. Defunto, né? Aqui também, quando a gente manda pro inferno, é gostoso, né? Aí, Gentalha, é o seguinte, sabe, a gente tomar decisões importantes na vida da gente, que se você deixa de tomar às vezes uma decisão porque você não tem um fundamento. Você não tem um fundamento. Confundido e envergonhado aqui. Para o que você quer fazer. Aí você quer, por exemplo, você quer divorciar. Ah, mas ninguém vai entender. Mas, cara, quem precisa entender? Quem precisa te entender? Quem precisa concordar com você? Olha, eu diria para vocês o seguinte: tem pessoas que vivem na dependência econômica de outros, pai, às vezes até filhos, às vezes os pais dependem dos filhos financeiramente, vice-versa, amigos, enfim, casamentos também. É um pouco mais difícil porque você tem uma dependência econômica que você não tem uma estrutura de bancar financeiramente as suas coisas. Pô, você quer sair de casa, você tem que ter dinheiro para ir para outro lugar. Tá, você quer mudar de igreja, você tem que ter uma estrutura emocional. Você tem que saber lidar com desprezo, com ofensa, com uma série de coisas. Então o preparo não é você chegar na congregação também. A gente fala, lógico, os estudiosos bíblicos, a gente que é crítico, a gente fala, espera um pouquinho, não julgo para não ser julgado, não se mete na minha vida, não fica julgando os outros. A gente fala, mas peraí, mas o problema, não tô cansado não, gente. O problema é você deixar de agir porque os outros vão te julgar. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu não vou me divorciar porque minha família, eu não vou parar de congregar porque minha família. Então o problema não é você não julgar somente. Por isso que é importante não julgar também os outros. Mas o problema é de que maneira o julgamento das pessoas te afetam. E aí a tua vida fica parada. Outras pessoas tomam decisões se a pessoa está em público, voltou para a congregação, foi para a congregação, enfim, tem essas escolhas que são mais decisões públicas, né? Às vezes também tem a questão do divórcio, que é uma questão que aparece muito, é muito visível, né? Então, aí a pessoa pode até falar, me divorciei, casei de novo, que é o meu caso. Outros,
Ó, sair da congregação. Aconteceu isso comigo na minha vida. Vai dar uma entrevista lá no Daniel Ferro. Passa lá no nosso cooperador de jovens lá. Ele tá crescendo assim, mas eu tô de olho nele. O Danielzinho Ferrinho, ele tá ali fazendo uma entrevista, ó, sair por causa disso, mas ele não monta canal. E às vezes outra pessoa monta um canal, critica e aí quer voltar. Aí eu fico pensando, tá, eu acho isso, tá. Tá errado? Ah, tá errado por isso, tá bom. Mas esse é o ponto. Esse tempo que eu vou fazer gastando, julgando, eu acho assim, eu posso fazer uma autocrítica, posso fazer um julgamento, eu posso dentro de mim pensar, acho que isso não é legal, isso não vai ser bom, acho que a pessoa foi sincera, acho que não foi sincera, acho que os motivos da pessoa foram esses, mas para uma reflexão de você para você, não de você para a pessoa, porque você vai exercitar você analisar como você agiria no lugar da pessoa, nas circunstâncias que a pessoa está vivendo, que para você pode ser errado. Ah, mas aquela pessoa tomou uma atitude por causa da esposa. Então, mas você não sabe os vínculos emocionais, os vínculos afetivos, os vínculos conjugais, da qual aquele casamento está alicerçado. As bases, o passado, as trocas, as somas, a parceria, os segredos, sabe? A gente não sabe. Vocês entenderam? A gente não sabe. Aqui eu já... Então a gente tem que pensar o quê? Bom, tá, mais ou menos se fosse eu, na minha vida, eu faria ou não faria? Mas atrair para você, se colocar no lugar da pessoa, na sua realidade. E aí você desarma aquela maldade que tem dentro de você mesmo, dentro de mim, porque eu também cometo esses erros. Eu só estou falando isso porque eu sou assim também, eu também faço meus julgamentos. Eu também tenho julgamentos hipócritas, quantas besteiras, quantas coisas erradas já falei, já pensei, já senti, já omiti. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que o legal é realmente uma autorreflexão e você entender que um dia você também vai ter que tomar uma decisão na tua vida. A decisão de ficar parado sem fazer nada é uma decisão. Esse é o ponto. Ah, mas eu não vou fazer nada. Então, essa é uma decisão. Você decidiu não fazer nada. Olha que legal. Mas você tomou a decisão de não fazer nada. Você entendeu? Santo Deus, tem que sentar aqui. A situação tá difícil, mas eu não tô cansado não, gente. É só pra visualizar melhor pra cima aqui. Aí, gentalha. É isso, cara. É lembrar que a gente também tem problema. E que... O que será que as pessoas fariam no nosso lugar, né? Então isso é uma decisão das pessoas. Agora, a gente também, né? Tá, tudo bem, a gente faz o julgamento, analisa, tal, faz uma crítica com a gente, legal. Mas aí a gente também desenvolve o direito, a partir do momento que a gente também não julga, a gente também não aceita julgamento. Pô, por que você vai julgar eu se quando você tomou suas decisões... Ai, Jesus, tem misericórdia. Não vejo a hora de ir pro céu ganhar um corpinho incorruptível, viu? Aí pode fazer caminhada e não fica cansado, né? Eternamente caminhando, né? Uma caminhada, perder não vai precisar nem caminhar, não vai ter barriga, né? Só voar. Mas não fica cansado, né? Aí, gente, é isso. Só que se eu não julgo você, eu não te dou o direito também de você julgar eu. Esse é o ponto. E agora, você deixar de tomar uma decisão na tua vida, você não tá feliz, você não tá contente, a vida está levando, você não tá contente com o que está acontecendo, você quer tomar uma decisão, você quer divorciar, você quer mudar de cidade, você quer mudar de igreja, você saiu da congregação, todo mundo que saiu é contra você para uma outra igreja, mas você quer ir, sabe? Esses são os assuntos em pauta atualmente, né? Eu quero ir para outra igreja. Ah, eu quero parar de criticar, quero ter um ministério na igreja. A gente cai na tentação, né? A gente cai na tentação de julgar. Mas você
Isso, você falou aquilo, você queria isso, a gente cai. Eu caio também, vai pensar que vocês que eu não julgo também, eu também julgo. Mas eu fico pensando, eu não quero externar isso, ainda que por dentro de mim aconteça esse turbilhão, né, de reflexões. Eu não vou externar, por quê? Porque a hora que eu tomar uma decisão, eu não quero saber se você concorda comigo ou não, né? Eu vou tomar uma decisão e eu não me interessa se você concorda. É essa a grande questão. Eu já estou pronto para isso. Quando eu decidi vir viver com a Rabanita, vocês não têm noção do que eu passei. Alguns têm. Passei por situações difíceis. E o que é mais difícil, gente, não é enfrentar as mentiras. A gente enfrenta. É difícil. Lidar com mentira, gente, é um pântano. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quando é mentira. Só o tempo para mostrar o que é verdade, o que é mentira. E ainda baseado nisso, você consegue fazer uma reflexão de que por que as pessoas mentiram, por que criaram situações, que induziram as pessoas a falar o que não era para falar, por que tomaram partido, por que fizeram escândalo, por que jogaram lama na tua reputação, por que fizeram isso? Esse é o ponto. Então você ficando quieto é uma forma. Agora você também tem, nessas situações, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar na forma da lei. Quando parte para calúnia, difamação, o ideal é ir para as vias legais, junto à delegacia de polícia, juizado especial civil, penal, criminal. Mas às vezes, ainda que seja assim, melhor é deixar também. Porque às vezes você ganha e não leva nada. Não acontece nada. Sabe, a pessoa não vai mudar, sabe? Se for uma punição, às vezes é importante, é importante. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que defender a dignidade diante das autoridades, para deixar uma resposta para a família da gente. Tá? Então, nas crises, tem que tomar uma decisão. Porque você às vezes tem filhos, tem uma família e vai querer no futuro saber uma resposta. O que você fez diante disso? Você foi acusado deste crime, você se defendeu? Sim, eu fui na polícia, me apresentei, me coloquei à disposição, fiz tudo aquilo que era necessário juridicamente e pronto. Me apresentei, a polícia investigou, eu já passei por isso. Eu já fui acusado também pela Polícia Federal uma vez de um crime que eu tinha certeza que eu não tinha cometido. Eu fui até a polícia, sem advogado, na época eu não era advogado. Fiz a minha defesa junto ao delegado de Polícia Federal. Depois fui na audiência, né? Eu mudei de cidade, mandei uma carta. Não era para fazer isso, tinha que ser uma petição para o advogado. Eu peguei e mandei. Mandei a carta, uma carta a próprio punho, o cartório do Fórum Criminal. E o juiz aceitou a carta. Atualize seu endereço do réu. Me intimaram, eu fui para São Paulo, eu não estava em São Paulo, eu estava no Paraná. Fui para São Paulo, fui na audiência sozinho e pedi licença. Posso fazer minha defesa à vontade? Ele pode, só não quebrar a mesa aqui, você filmar, só não me quebra as coisas. Eu falei, tá bom. E cá, falei, gritei, falei. Quando acabei, eu tava aquele juiz, né? Só de olhar pro juiz já me deu uma caganeira, né? Aí eu tava com aquele cordão, não lembro se era verde ou vermelho, a toga preta. Bonito Fórum Federal, criminal, ali perto da Paulista. O juiz falou, você pensa em ser advogado? Eu falei, eu penso, na realidade eu tô no primeiro ano, excelência. Tava no primeiro ano, né? Vai em frente, eu sou um ótimo advogado, viu? Obrigado, excelência. Eu já sei mais ou menos, eu pensei que ia ficar preso, talvez, ficar preso, né? Não tava entendendo. Fiquei contente, sabe? E me formei, já defendi pessoas já na Polícia Federal. Eu gosto de defender, sabe? E eu enfrentei, hoje eu tenho orgulho de falar isso. Eu não fugi, eu enfrentei.
Eu enfrentei, gente. Vocês entenderam? É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter uma resposta de certas situações. Agora, tem situações que não. Tem situações que as pessoas pegam as suas verdades para lançar na tua cara as tuas verdades. E muitas vezes são essas que nos ofendem. Realmente não é tanta mentira que ofende a gente. Muitas vezes que atinge nosso ego, nosso orgulho, é as verdades. E eu aprendi muito a lidar com isso, sabe? As pessoas... Você queria ser ancião, então. Quando eu estava na congregação, eu era um jovem. Eu comecei a sair com os anciãos com 14 anos para 15 anos. E saí até os 30 anos. Eu era jovem, né? Eu era imaturo. Eu queria. Comecei a reforma chateado, revoltado? Sim. Mas eu não sabia como lidar com isso quando as pessoas me acusavam. Depois eu aprendi, sabe, a não me ofender com as verdades. É verdade. Hoje não mais. Porque hoje o que eu prego, a minha visão de várias coisas, ela evoluiu em muitos aspectos em relação ao que eu acredito. Tem muita gente que não vem no meu canal, concorda com o que eu falo, mas por quê? Eu não aceito o Dr. Paulinho, eu não vou no canal do Adão. Beleza, eu não vou deixar de mudar meu pensamento, minha exposição, para ganhar audiência, como faz o Paulo CCBC Reforma, que falou que ele sabe que eu prego a verdade. Eu sei que eu prego a verdade, mas se eu for falar essas verdades, não vai ninguém no meu canal. Isso aí não faz parte dos meus valores. Meus valores, acredito que são mais elevados, tá, gente? Então, tomar cuidado. Quando vierem com a verdade, toma cuidado, que às vezes muita verdade, verdade do Evangelho, que Jesus isso, que Jesus aquilo, que Jesus isso, que Jesus aquilo, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Ah, bonita ali, fez o sinal. As pessoas usam a verdade para te massacrar. A verdade de Jesus, a verdade da Bíblia, a verdade da tua vida, os erros cometidos, principalmente família faz muito isso. Família faz muito isso. Ah, você fez isso, você fez aquilo. E baseado nessas verdades, a gente toma uma posição tímida diante da vida e deixa de tomar decisões que são decisões que podem mudar a nossa vida. Gente, eu talvez eu escreva isso quando tiver com 70, se eu estiver vivo, né? 70, 80 anos, eu vou escrever para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Se eu não tivesse tomado uma decisão que eu fui extremamente surrado moralmente, hoje eu estava morto. É incrível. Quando minha ficha caiu, eu pensei, então hoje eu estava morto. Por causa disso. Meu Deus. Hoje eu tenho 52 anos. Quero encerrar esse santo vídeo dizendo para vocês, tenho 52 anos. Talvez aqui serve para vocês, jovenzada. E para vocês de 40 anos também. E se eu não tivesse tomado as decisões que eu quis tomar? E se eu tivesse estudado para ser advogado alguns anos atrás? Alguns falaram que eu era velho, que eu jamais seria advogado. Eu já tinha tentado por 3 vezes, sem sucesso, sem dinheiro. E quando eu comecei a faculdade, eu estava um pouco apertado no Paraná. E aí as coisas melhoraram para mim. Não só paguei a minha faculdade, paguei da minha filha. Ela também é advogada, tá? E eu vejo homens com 40 anos passando dificuldades terríveis com relação ao emprego e tal. Tá difícil, a vida tá difícil. E hoje eu pago as minhas contas advogando. Passo aperto. Mas eu fico pensando, né? E se eu não fosse advogado, aonde eu ia trabalhar hoje? Até o carro que eu tenho, um carro inferior, eu tinha uma Mercedes, tive que vender por causa da pandemia. Tive que vender minha casa para pagar dívidas. Graças a Deus paguei todo mundo. Perdi a casa, mas não perdi, né, a paz, porque na realidade eu estava sendo cobrado, demorou para vender a casa, eu vendi a casa, eu paguei todo mundo à vista. Inclusive minha filha que eu devia, eu paguei. Paguei todo mundo, paguei minhas mulheres que trabalham comigo, paguei meu filho,
que eu fiz o negócio. E aí eu fiquei com um carro mais inferior. Mas quando eu decidi ficar pagando aquele carro, que na realidade era do meu filho, ele não queria mais pagar, eu vou pagar. E eu sempre ouvia, que você vai pagar 2 carros, já tem a Mercedes. Não sei, eu quero pagar esse carro. E tomei essa decisão. Fui pagando. Veio a pandemia, perdi a Mercedes e tal. E esse carro que me salvou. Aí meu filho tinha pago uma parte, eu peguei, quando vendi a casa, paguei pra ele, ó. Filho, pra você não tomar um prejuízo, já perdeu, né? Você não quis mais pagar, não tinha condição. Eu falei, paguei pra ele em dinheiro o que ele havia pago no carro antes de eu assumir a dívida. Salvei ele, que comprou agora um meio de locomoção para ele circular em São Paulo tranquilo. E eu fiquei com esse carro. Esse carro é o que posso dizer para vocês, salvou toda a minha vida nos últimos 2 anos e pouco em termos de locomoção, coisas que eu preciso fazer, que eu fiz, que estou tendo que fazer, que sem carro é um carro bom, mas é um carro bem inferior em relação à Mercedes. Lógico, eu tenho vontade de ter de novo aquela Mercedes. Quem já dirigiu uma Mercedes sabe. Não é, mas se eu puder, é uma vaidade eu quero ter. Quem sabe daqui a alguns anos, sabe? Beleza, essas coisas melhorar. Mas se eu não tivesse tomado uma decisão, quando tomei a decisão, que eu fui ouvir tanto desaforo, gente, vocês não têm noção. E se eu não tivesse, né, sido firme? Quantas coisas eu fui firme, inventaram da minha avó. 20 e poucos anos fui marretado pelos herdeiros, enfrentei firme e tive a minha vitória. Quando vendi essa casa, eu vendi ela pelo dobro do que eu paguei em uma questão de 3 anos. Se não fosse isso, eu estava lascado hoje. O seu futuro está nas tuas mãos. Está na mão de Deus. Está nas tuas mãos, nas tuas decisões. Toma cuidado. Não vai tomar decisão que depende de palavra dos outros, que Deus mandou dizer. Deus não mandou dizer nada, cara. Se Deus tiver que falar com você, vai falar com você. E tomar cuidado que às vezes não é Deus que está falando, é a tua cabeça de cocô que fica pensando em pensamentos maravilhosos. Aí sente alegria com aqueles pensamentos, começa a sentir as emoções, né? De um pensamento bom e fala que Deus que falou, sentiu a virtude. Tudo conversa mole. Deus não visitou você nada, cara. Visitou foi teu ego que visitou teu cérebro. Cuidado com as decisões que você vai tomar em relação à opinião dos outros. E cuidado com as decisões que você vai deixar de tomar pelo que vão falar, pelas mentiras que vão levantar contra você e pelas verdades, que as verdades muitas vezes abatem a gente muito mais do que cachorrinho da reforma, que as mentiras. As verdades abatem a gente, né, Rabonita? Não. Tá vendo? A serva de Deus já vai pro inferno, não tá de saia. Vou até tirar aqui pra não ter nenhum problema. Aqui é o cachorrinho da reforma. Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe, saúde em casa, saúde sim. Agora, se Deus a preparar mais vezes e eu obedecer o médico, eu pretendo vir mais aqui. Se vocês nos comentários falarem que gostou da gente recuperar um pouco esses vídeos de pracinha, né? Porque aqui não dá pra ir na rua, mas na pracinha dá. Eu faço mais. Não sei, né? Se é mais legal ter o café da manhã, que é o pessoal que eu sei que gosta. Tá bom? Que fiquem bem. Cuidado com as decisões que você vai tomar, as influências. Cuidado com o que você vai deixar de fazer por causa dos outros. E alguns exemplos de vida vividos, que eu falo com vocês com experiência, bagagem, de quem sofreu, de quem apanhou, quem faliu, de quem foi destruído, desmoralizado, por quem errou muito, fez muita merda também. Tá? Falo com conhecimento de causa, aquilo não é revelação, não, aquilo é experiência de vida. Tá bom, gentalha? Um abraço, até mais.